Está no ar o programa Ocupação Estudantil da Universidade Federal de Ouro Preto, produzido pelos alunos do movimento Ocupa o FOP. Olá, sou Ana Luísa Mendes, e para entender melhor o que causou os movimentos estudantis nas escolas secundaristas e nas universidades espalhadas em todo o Brasil, o tema de hoje será a contextualização do cenário político brasileiro. Para falar sobre esta questão, convidamos o professor Guilherme Lima, do Departamento de Física da UFOP. Guilherme, como funcionam os três poderes políticos, o judiciário, o legislativo e o executivo? Olá a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite para contribuir com essa discussão. Quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é dividido em três poderes, e muitos países são assim. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. De acordo com a Constituição brasileira, que é a principal lei do Brasil, os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso não significa que eles não dialogam ou não interferem nas deliberações uns dos outros. Um exemplo é o impeachment, que aconteceu recentemente, processo em que o poder legislativo conduz uma ação executiva de afastamento de um presidente da República. Esse processo é realizado sob a tutela do poder judiciário e aconteceu recentemente no Brasil, acho que todo mundo acompanhou. A proposta de dividir os poderes políticos surgiu no século XVII com o filósofo John Locke. Esta proposta tinha o objetivo de prevenir que a sociedade fique à mercê de regimes absolutistas que concentravam todo o poder na figura do rei. Então, cada um desses poderes, desses três poderes, tem uma função específica. O poder legislativo é responsável pela criação das leis que regulamentam a sociedade e o Estado, e também pela fiscalização do poder executivo nos municípios. Estas funções são exercidas pelos vereadores, nos estados, pelos deputados estaduais e na federação, pelos deputados federais e senadores. Um exemplo que muita gente tem discutido é a PEC 55. Esta sigla faz referência a uma proposta de emenda à Constituição. Atualmente, essa proposta foi aprovada pelos deputados federais e está sendo discutida no Senado. Então, é um exemplo aí de como o Poder Executivo atua. O Poder Judiciário tem a função de julgar, com base nas leis estabelecidas pelo Poder Legislativo. Então, os senadores, deputados, vereadores propõem as leis e o Judiciário julga. E quem exerce isso são os juízes e desembargadores. Por fim, o Poder Executivo tem a função de governar e administrar a União, os estados e os municípios, funções que são desempenhadas pelo Presidente da República e sua equipe de ministros, pelo governador e a equipe de secretários, e pelo prefeito e a equipe de secretários municipais, em suas respectivas esferas, federal, estadual e municipal. Bom, Guilherme, e diante deste contexto, existe mesmo uma crise financeira no país? Bom, Ana Luísa, eu creio que sim, mas não como muitos veículos de comunicação têm informado. Acho que existe um exagero na crise informada. Quando algumas pessoas falam em crise, parece que a crise impossibilita as atividades de produção, e isso não é uma verdade. A crise não atinge todo mundo, muito menos impede a atividade de alguns setores. Se você prestar atenção nos noticiários, é comum ver a divulgação dos lucros de grandes multinacionais e bancos, que são lucros geralmente exorbitantes. Então, alguns setores podem até estar sendo impactados, mas nem sempre isso impede suas atividades. Se você acredita que realmente exista a crise, quando e por que a crise surgiu? Essa pergunta eu acho que é bem mais complicada, Porque são múltiplos fatores que determinam uma crise. Eu entendo que essa crise brasileira está relacionada à crise internacional. Concordo com alguns pesquisadores que dizem que essa crise surgiu em 2008 nos Estados Unidos, mas que agora nós vivemos uma nova fase, uma fase diferente. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que o Brasil passa por um ciclo de recessão desde meados de 2014, mas que o pior já passou. Ainda bem, Uma vez que alguns setores têm apresentado recuperação. A recessão econômica implicou em um déficit de arrecadação. Isso significa que o orçamento da União ficou menor. Por isso, o governo tem falado em desequilíbrio das contas públicas. Mas veja bem,
o desequilíbrio ocorreu por causa da queda da arrecadação. Um dos motivos dessa crise foi a recessão econômica brasileira, que é a redução do PIB do país. Só para lembrar, o PIB é a soma de tudo que foi produzido no país. Então, o Brasil produziu em 2015 menos do que produziu em 2014. Nesse contexto, não podemos esquecer da queda dos preços das commodities, que são mercadorias de origens primárias negociadas na Bolsa de Valores. Por exemplo, o petróleo, o carvão, a soja, o arroz, açúcar, o ouro, a prata, dentre outras mercadorias. Para a gente ter uma ideia, o preço do petróleo caiu de $110 no início de 2014 para $35 no início de 2016. Foi uma queda de 70% do preço. Aconteceu algo muito parecido com o minério de ferro, que era comercializado por mais de $130 no início de 2014 e chegou a ser comercializado por menos de $40 no início desse ano. E assim por diante. Com a queda nos preços dessas mercadorias, o Brasil arrecadou menos impostos, o que contribuiu para o desequilíbrio nas contas do governo federal. Não podemos esquecer também do fator político. Após a eleição de 2014, houve uma grande mobilização dos partidos de oposição e da base do governo para obstruir as propostas para reaquecer a economia. Bom, Guilherme, mas e no momento, você acredita que exista alguma saída para o Brasil diante da crise financeira? Sim, acho que existem algumas alternativas e não só uma. O governo está propondo, com a PEC 55, estabelecer um teto para as despesas primárias da União. Despesas estas que incluem a educação, a saúde e a seguridade social. Esta ação provavelmente contribuirá para o equilíbrio das contas públicas, mas é a população que vai sofrer com a implementação dessa proposta. Como a arrecadação do governo federal é responsável pelo desequilíbrio nas contas, uma solução é aumentar a arrecadação ao invés de diminuir as despesas básicas, como o governo está propondo. O Brasil é considerado hoje um paraíso fiscal para os milionários, pois estes não pagam impostos na mesma proporção que nós trabalhadores. Eles pagam menos. A Constituição Federal prevê imposto sobre grandes fortunas, mas o governo e legisladores não exigem a arrecadação desse imposto. Estudos mostram que o Brasil arrecadaria por ano 100 bilhões de reais, valor que é equivalente ao que o governo investe em saúde e educação. Além dessa alternativa, o governo federal poderia auditar a dívida pública. Mas o que é isso, né? Auditar uma dívida. Auditar a dívida é verificar se ela é legal. Uma CPI, que é a Comissão Parlamentar Investigativa do governo, verificou que a dívida pública contém inúmeras irregularidades, dentre elas, dívidas sem documentação, dívidas com cláusulas ilegais, dívidas ilegais perante as leis nacionais e internacionais, antecipação de pagamento com ágio, e assim vai. O Brasil destinou ao pagamento de juros e amortização da dívida pública 962 bilhões de reais no ano passado. Se a gente fazer uma comparação simples aqui, é 9 vezes mais do que o Brasil gasta com educação ou com saúde, né? E essa dívida contém irregularidades. Se o Brasil fizesse a auditoria da dívida pública para pagar aquilo que somente deve de fato, não estaria passando por essa situação e teria mais dinheiro para investir em saúde, em educação, segurança, transporte e outros serviços sociais. Então, alternativas para sair dessa crise de arrecadação existem, mas o Brasil está propondo que o trabalhador pague por isso, ao invés de auditar a dívida pública e cobrar impostos que são previstos na lei, mas não são cobrados para privilegiar os milionários brasileiros. Professor, o governo está propondo uma série de reformas para o Brasil superar essa crise. Como o senhor disse, a PEC 55, mas também há aquela reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Você acha que a implementação dessas propostas tirarão de fato o país da nossa crise? Pois é, Ana Luísa. O governo federal tem falado que essas medidas, se implementadas, tirarão o país da crise. Inclusive, o governo tem feito propaganda alegando que este será um remédio amargo. No entanto, não creio que a implementação dessas medidas seja a melhor forma para superar a crise. Com esse pacote, o governo quer que os setores da produção, dentre eles a indústria, o comércio, a agricultura e os serviços, alavanquem o crescimento econômico por si mesmos. Porém, ouvintes,
Quando analisamos a história, vemos que não foram os setores da produção os principais responsáveis pela retomada do crescimento econômico em tempos de crise, mas sim as políticas e o investimento público. Com essas propostas, ao invés do Brasil se comprometer com a produção do país, buscando fortalecer a indústria, o comércio e o terceiro setor, o governo se compromete com o sistema financeiro, os bancos e os fundos de pensão e os investidores do mercado financeiro. O problema é que o setor financeiro não produz bens e serviços. Hoje, no Brasil, existem milionários que vivem às custas da especulação e desse tipo de operação. Eles possuem grandes fortunas sem produzirem nada. Isso só aumenta a desigualdade social e, no meu entendimento, contribui para crises como esta que nós vivemos. Por fim, ressalto que essas medidas podem até colocar o Brasil de volta aos trilhos do crescimento, mas o custo disso será muito alto e nós, trabalhadores, é quem iremos pagar. Muito obrigada pela grande contribuição, professor Guilherme. Ana Luísa, se você me permite, aproveito aqui para convidar todos os moradores de Ouro Preto e da região a conhecer as ocupações na UFOP. Todos os dias tem atividades, em todos os períodos. Basta olhar na página do Facebook Ocupa UFOP. Está disponível para todos e seria muito importante a população contribuir com esse diálogo. Aproveito também para convidar a população de Ouro Preto que nesta sexta-feira, dia 25, às 4 horas da tarde, haverá um ato contra a PEC 55 em Mariana e a concentração dos manifestantes será no Colégio Dom Silvério e seguirá em direção ao terminal turístico do Centro Histórico. Este foi mais um programa Ocupação Estudantil na UFOP. Apresentação: Ana Luísa Mendes, estudante do curso de Direito, e o convidado de hoje foi o professor Guilherme Lima, do curso de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Produção: estudantes do movimento Ocupa UFOP, com apoio da Rádio UFOP Educativa.